Alô, amigos da classe No Detalhe. É um prazer cumprimentar vocês por aqui. Quem está falando é Zinaldo Birajara. Estamos ali todas as sextas-feiras na classe No Detalhe, com vocês, estudando o livro do Apocalipse. Estou gravando esse vídeo para responder uma das perguntas que foi feita ali no chat, mas a pergunta foi feita bem no final e a gente não teve tempo assim suficiente para a gente poder trabalhar com a pergunta. Na verdade, a gente nem entrou na resposta. A gente prometeu que iríamos responder ao longo da semana. Então, estou gravando esse vídeo, é um vídeo curto, na verdade, para responder a seguinte pergunta. A pessoa perguntou, resumidamente falando, a partir de quando Jesus Cristo começou a exercer o seu ministério de sacerdote? Em outras palavras, a partir de quando Jesus começou a interceder pelo ser humano? Vou ser bem direto na resposta. Jesus começou a interceder no momento em que ele ascende ao céu, no momento da sua ascensão. Ok? Nós vamos estudar ainda uma das profecias bíblicas, mas é a profecia das 70 semanas, no livro de Daniel, capítulo 9, diz assim que Jesus, logo após a sua morte, ele ressuscitaria e ele ascenderia ao céu para ungir o Santo dos Santos. O Messias ungiria o Santo dos Santos. Muito bem. Essa expressão ungir o Santo dos Santos equivale em inaugurar o santuário. O santuário terrestre do Antigo Testamento, ele foi ungido por Moisés no momento que ele foi inaugurado para começar o seu serviço sacerdotal. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento começaram a oficializar dentro do santuário depois que ele foi ungido. O mesmo aconteceu com o santuário que Moisés construiu ali no deserto e o mesmo aconteceu também com o Templo de Salomão lá na frente. Logo após que esses dois momentos ocorreram, logo após que o santuário terrestre foi ungido e logo após que o templo de Salomão também foi ungido, consagrado, após essa unção, após essa consagração, os sacerdotes começaram o trabalho de intercessão, de sacrifícios, etc. Mesma coisa aconteceria no ministério futuro de Jesus Cristo. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele entrou no santuário celestial e ele ungiu o Santo dos Santos. Ou melhor dizendo, ele consagrou o santuário celestial, se tornando ministro do santuário. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo 1, quando diz que Jesus, ele é o ministro do verdadeiro santuário que está no céu, o qual Deus construiu e não homem. E Cristo começou a exercer o seu ministério sacerdotal no santuário celestial por ocasião da sua ascensão. Então, quando Jesus ascendeu ao céu, ele inaugura o santuário celestial. E como que os seres humanos, como que os cristãos sabem que isso ocorreu? Porque ele envia o Espírito Santo por ocasião do Pentecostes. Jesus falou assim no Evangelho de João, está escrito isso. Ele falou assim, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Peçam em meu nome que o Pai atenderá. Isso demonstra um elemento de intercessão, ele intercedendo pela raça humana. Isso só ficaria claro, só ficaria sinalizado que ele começaria essa intercessão por ocasião do derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo sendo derramado ali no momento, ali na festa do Pentecostes, foi um sinal para os discípulos que Jesus havia começado a sua intercessão diante de Deus Pai. A pergunta é a seguinte, isso significa que no Antigo Testamento, antes de Jesus morrer, etc., quem intercedia então pelo ser humano? Cristo? A pergunta, mas como? Se eu acabei de responder que Cristo inaugurou o seu ministério de intercessão por ocasião da ascensão. Muito bem, amigos. O Antigo Testamento trabalha com um assunto chamado a tipologia. Havia vários elementos no Antigo Testamento que serviam como um tipo das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento, no futuro. E o que era a tipologia da intercessão de Cristo no santuário celestial no Antigo Testamento? Era justamente o trabalho dos sacerdotes no santuário terrestre. Ok? Eu quero ler com vocês um versículo. Um verso só já vai nos ajudar a entender isso. A questão da tipologia. É Levítico, capítulo 1. Livro de Êxodo, livro de Levítico, trabalha bastante a questão do santuário, correto? Mas Levítico, gosto muito desse livro. Quem sabe a gente vai ter oportunidade de um dia estudar Levítico, hein? O que vocês acham? É um livro pouco estudado, né? Então vamos lá, Levítico capítulo 1, versículo 4. Há muitos versos, eu não vou ler todos os versos, né? Mas quero ler esse aqui.
Levítico capítulo 1, verso 4. Preste atenção nesse texto. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. É interessante esse texto aqui. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Aqui mostra como é que o israelita deveria alcançar o perdão de Deus. Se acaso uma pessoa houvesse cometido algum pecado, ela traria para o santuário um animal, nesse caso aqui seria um cordeiro, um carneiro, um bezerro, traria esse animal e o israelita confessaria o seu pecado com as mãos estendidas sobre o animal. De uma forma simbólica, o pecado era transferido para o animal. E aí o que fazia? O próprio israelita matava o animal, e aí o sacerdote colhia o sangue daquele animal, dividia aquele animal em partes também, e queimava aquele animal no altar de sacrifício. E com o sangue do animal, ele aspergia o sangue sobre as cortinas do santuário em direção ao lugar santíssimo, que é onde estava a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus. Muito bem. Em todo esse ministério, a gente percebe um trabalho aqui de transferência. O pecado era transferido para a vítima, de uma forma simbólica, é lógico, mas quando o sacerdote manipulava a vítima, o pecado era transferido para o sacerdote. O pecado do israelita era transferido para o sacerdote. Então o sacerdote, em algum momento, ele também servia como se fosse um intercessor diante de Deus. E, na verdade, essa era a função do sacerdote. Então aqui, a vítima, o animal, representava Jesus. Todos aqueles animais sacrificados no Antigo Testamento eram um símbolo, um tipo de Jesus Cristo. O próprio João Batista, lá em João capítulo 1, verso 29, fala isso. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías capítulo 53 traz a imagem do Cordeiro sacrificado como sendo o Messias. Mas não somente o animal era um tipo de Jesus, o sacerdote também era. E de que maneira o sacerdote ele tipificava Jesus? Assim como o sacerdote terrestre era como se fosse uma intercessão entre o israelita e Deus Pai, assim também ele estava tipificando o futuro sacerdócio de Jesus Cristo, que seria inaugurado na época do Novo Testamento. Então, Jesus só começou a exercer oficialmente o seu sacerdócio quando ele ascendeu ao céu. Mas no Antigo Testamento, ele também, entre aspas, intercedia pela ministração do sacerdócio terrestre, que servia como um tipo do futuro sumo sacerdócio que ele iria exercer lá no Novo Testamento, ok? Então o que nós cremos? Nós cremos que Jesus sempre foi sacerdote. Por que nós cremos que ele sempre foi sacerdote? Ele mesmo falou: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Evangelho de João capítulo 14, verso 5. Então qualquer ser humano, desde Adão, primeiro ser humano, até o último que viverá nesse planeta, todos os seres humanos, para se apresentarem diante de Deus, precisam de Jesus Cristo como seu intercessor. E no Antigo Testamento isso se cumpriu através da ministração dos sacerdotes terrestres, que eram apenas um símbolo do futuro sumo sacerdócio de Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Ok? É lógico que a pergunta ela é muito profunda e ela exige também uma resposta abarcante. Nós não temos tempo suficiente para isso, certo? Mas aqui a gente resumiu praticamente a resposta. Teses doutorais já foram construídas em cima desse assunto. Passaríamos aqui 1 hora explicando esse assunto. Mas aqui nós conseguimos resumir de que o sumo sacerdócio de Jesus Cristo ocorreu no Antigo Testamento, por mais que fosse inaugurado no Novo, mas ocorreu no Antigo Testamento pela ministração do sacerdócio terrestre, que servia como um tipo do futuro sacerdócio de Jesus Cristo. Ok, amigo? Obrigado, agradeço aí a sua atenção, tá? E fique ligado, vamos estar juntos lá na próxima sexta-feira, vamos dar prosseguimento à nossa classe, e aí a gente vai pegar firme ali nas 7 igrejas, passamos aí a primeira igreja, a igreja de Éfeso, e vamos dar continuidade à igreja de Esmirna, etc. Vamos fazer uma verdadeira aula sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Forte abraço, até lá.